Esse é o ABS Construção Civil e Dental, com mais um vídeo acerca do bioconcreto. Como nós sabemos, o concreto é uma mistura de cimento Portland e agregados. Agregados esses, areia usualmente média, e britas, brita 0, brita 1, ou mistura dessas duas britas. Assim, o concreto ele é basicamente, após a água, a segunda substância mais utilizada no mundo. De maneira que conhecer-se acerca da durabilidade desse concreto é extremamente importante no contexto de que, para a manutenção desse concreto convencional, corriqueiro, é necessário um gasto relativamente à sua manutenção e reparo. E no contexto dessa durabilidade, um dos fatores que mais se ressalta é a presença de porosidade, microfissuras e fissuras, que tem a sua origem já durante a reação de hidratação do concreto, especialmente no período entre 10 e 18 horas após a mistura do cimento Portland com a água e os agregados, começa uma exotermia que é fonte dessas porosidades, microfissuras e fissuras. E no contexto de se reduzir essas porosidades, microfissuras e fissuras, tem se desenvolvido um composto derivado do concreto convencional, que é o bioconcreto. O bioconcreto nada mais é do que o concreto convencional ou biocimento, cimento Portland convencional, com a adição de bactérias. Bactérias essas que promovem o autosselamento ou o autorreparo. Em outras palavras, promovem a deposição nessas porosidades, microfissuras e fissuras de carbonato de cálcio. Questiona-se qual seria a dimensão, o limite, o diâmetro pelo qual essas microfissuras e fissuras seriam susceptíveis a esse mecanismo de autorreparo, autocicatrização do bioconcreto. Alguns admitem que é algo em torno um diâmetro médio de 0,2 milímetros. Outros acreditam que fendas, microfissuras com menos de 1 milímetro seriam susceptíveis de serem autorreparadas, autocicatrizadas por esse bioconcreto. De maneira que as bactérias, para proporcionarem o autorreparo, a autocicatrização do concreto, elas devem estarem aptas a resistir a um microambiente alcalino, ou seja, algo em torno de 9, 10, acima de 9. E nesse perfil de resistência, as bactérias ureolíticas, aquelas bactérias redutoras dos sulfatos, elas apresentam vantagem relativamente a esse aspecto de autocicatrização e reparo, de resistência a esse microambiente alcalino do concreto, de maneira que estudos comprovam que essas bactérias redutoras do sulfato reduzem a resistência compressiva entre 1 a 3%, contudo essa diferença é estatisticamente não significativa. Por outro lado, diminuem a permeabilidade da água por essas microfissuras, porosidades e fissuras, algo em torno de 13%. É importante se ressaltar que dos fatores que guardam relação com essa durabilidade, se ressalta a agressão do meio ambiente, a agressão química e a agressão biológica por meio de algumas bactérias produtoras de ácidos, dentre outros o ácido sulfúrico.
Assim, a durabilidade, um concreto para apresentar uma vida útil prolongada, esse concreto ele deve resistir a essas agressões, tanto químicas quanto do meio ambiente e também das bactérias. Além dessa resistência, outros fatores contribuem para essa durabilidade, como, por exemplo, a composição, a proporção água-cimento, a concretagem, a cura, o ambiente de trabalho, todos esses fatores contribuem. E dentre aqueles que se ressaltam no contexto da resistência à agressão química, se mencionam que esse concreto, dentre essas propriedades de resistência, deve resistir, por exemplo, ao ataque por sulfatos, às reações álcali-agregados, dentre outras reações, ataques por ácidos. Também é importante se ressaltar que essas reações químicas que nós já mencionamos, que guardam relação com a reação de hidratação, ou seja, no contexto da formação de microfissuras, porosidades e fissuras que propiciam a penetração de agentes químicos que, ao reagirem no interior desse concreto, estão aptos a proporcionarem corrosão tanto da estrutura do concreto quanto da armadura que o sustenta. Isto posto, como nós vimos, um dos maiores fatores que afeta a durabilidade do concreto, reduzindo, é o ataque químico. E desses ataques químicos, um deles que se ressalta é o ataque por sulfatos. De maneira que um pesquisador, o professor Song e colaboradores, para analisar o efeito da corrosão das armaduras no concreto armado, ele realizou o seguinte experimento. Ele se valeu do esgoto, do lodo do esgoto, e acrescentou a esse lodo do esgoto essa água que é desperdiçada, essa água que se acumula em depressões, de maneira que com esse pool do lodo do esgoto e com essa água desperdiçada, essa água que se acumula em depressões, ele cultivou no laboratório, isolou no laboratório bactérias essa do tipo bactérias redutora dos sulfatos, e confeccionou blocos de concreto convencional e blocos com esse pool de bactérias extraídas do lodo do esgoto e também dessa água que se acumula, essa água desperdiçada que se acumula nessas depressões, e confeccionou também blocos de bioconcreto. E após isso ele realizou uma série de estudos em que estudou as propriedades físicas desses dois tipos de concreto e bioconcreto, e chegou à conclusão que, relativamente à força compressiva, de fato o bioconcreto que ele utilizou apresentava uma menor força compressiva, algo em torno de 1 a 3%, que ele atribuiu essa diminuição na força compressiva devido às partículas contidas nesse lodo que interfeririam no processo de hidratação e de cura do cimento convencional. Contudo, essa diferença entre 1 a 3% para menos relativamente à força compressiva foi considerada estatisticamente não significativa, ou seja, não havia comprometimento da força compressiva relativamente
ao concreto e ao bioconcreto. Também estudou microscopicamente, por meio de microscopia eletrônica, essa superfície do concreto e do bioconcreto, e chegou à conclusão também, como ilustrado em tela, que o bioconcreto proporcionava um maior selamento dessas microfissuras, porosidades, fendas, algo em torno de 0,2 milímetros, como já mencionado anteriormente. Contudo, há autores que admitem um selamento maior, algo em torno de menos de 1 milímetro, até 1 milímetro é possível que ocorra o autosselamento e o autorreparo dessas fendas. Também submeteu esses blocos de concreto e de bioconcreto, concreto convencional e bioconcreto, à câmara de corrosão. Nessa câmara de corrosão, continham líquidos que promoviam a corrosão do concreto e do bioconcreto. E ele chegou à conclusão que, de fato, tanto o concreto quanto o bioconcreto, após 3 meses e 6 meses, apresentava corrosão. Entretanto, a corrosão do concreto e das armaduras do concreto, ela foi bem menor, foi bem menor, algo em torno de 30 a 40% menor no bioconcreto. E ele atribuiu a essa menor corrosão identificada no bioconcreto a presença dessas bactérias redutora de sulfatos, de íons sulfatos, que ele incrementou, acrescentou, multiplicou no lodo, na água desperdiçada, depositada nas depressões, que promoveu esse selamento das fissuras e, consequentemente, uma menor corrosão das armaduras. E o mecanismo que ele atribui a essa menor corrosão das armaduras e do concreto, do bioconcreto, foi justamente o fato de que essas bactérias, elas reduzem a quantidade de sulfato que é oxidado e que é liberado comparativamente ao concreto convencional. Ou seja, em vez de liberar todo o íon sulfato para o meio alcalino do concreto, essas bactérias redutoras, elas captam parte desses íons sulfatos e, posteriormente, recolocam nesse ciclo de metabolização dos sulfatos, de maneira que a quantidade de íons sulfatos que é liberado para o concreto é menor. Então, esse é o mecanismo que é ilustrado em tela. No mais, um grande abraço e eu espero que esse vídeo possa ter contribuído para você compreender um pouco do porquê o bioconcreto ele aumenta a durabilidade do concreto.